No espaço, a escuridão extrema entre pontos de luz brilhantes faz um ótimo trabalho. Ela esconde buracos negros, escancarados, famintos e assustadores. Essa escuridão torna muito difícil para os astrônomos encontrar informações detalhadas sobre esses monstros espaciais. Quando uma estrela poderosa e massiva chega ao fim de sua vida, ela não pode simplesmente desaparecer. Um dos cenários mais prováveis é que a estrela ficará sem seu combustível nuclear. Então, em um clarão de luz brilhante, entrará em colapso sob sua própria gravidade. Se a estrela for grande o suficiente, ela se transformará em um buraco negro. Existe um tipo hipotético de buraco negro chamado primordial. Os cientistas nunca conseguiram nenhuma prova real de sua existência. Esses buracos são incrivelmente antigos e muito pequenos para os padrões dos buracos negros, é claro. Os astrônomos acreditam que eles podem ter surgido vários milissegundos após o Big Bang. Naquela época, estrelas e galáxias ainda não haviam nascido. Isso significa que os buracos negros primordiais provavelmente testemunharam toda a história do universo. Até o momento, os menores buracos negros primordiais provavelmente já evaporaram, mas os maiores ainda podem estar espalhados pelo espaço. Mas como os buracos negros primordiais surgiram? No começo, o espaço não era o mesmo. Em algumas regiões era mais quente, em outras mais frio, e algumas áreas eram extremamente densas. Os cientistas acreditam que esses pontos densos podem ter se transformado em buracos negros primordiais. O mais curioso é que esses buracos devem ser tão pequenos exatamente porque surgiram logo após o Big Bang. Quanto mais tempo demorava para um buraco negro aparecer, maior ele era. A diferença de massa entre os buracos negros mais velhos, menores, e os mais jovens, maiores, era incrível. É como comparar uma massa 1000 vezes maior do que a do nosso Sol e a de uma bala de goma. Agora você tem uma ideia. Havia uma teoria de que os buracos negros primordiais poderiam, na verdade, ser matéria escura. Acredita-se que essa matéria seja cerca de 80% da massa do universo observável. No entanto, os astrônomos não podem ver esse ingrediente bizarro diretamente, pois ele não emite luz ou qualquer tipo de energia. A ideia permaneceu impopular por décadas, mas recentemente, os cientistas perceberam que existem muito mais buracos negros no universo do que se costumava pensar. E isso significa que a teoria pode realmente funcionar. E a vasta e ainda escondida população de buracos negros do Big Bang pode não apenas constituir, mas ser matéria escura. Afinal, os astrônomos ainda não descobriram uma única partícula de matéria escura, mesmo depois de décadas de pesquisa. Alguns cientistas argumentam que a matéria escura não pode ser toneladas de buracos negros primordiais de vários tamanhos. Eles colidiriam com muita frequência para que isso funcionasse. Outros alegam que os buracos negros podem existir em pares, e então um terceiro pode sempre se aproximar do par e substituir um dos buracos iniciais. Afinal, nosso universo está cheio de buracos negros e não há falta deles. Este processo se repetiria várias vezes, o que significa que quase não haveria fusões ou colisões. Os buracos negros primordiais podem ficar em aglomerados do tamanho da distância entre o nosso Sol e a estrela mais próxima. Cada um desses aglomerados pode abrigar milhares de buracos negros, todos amontoados. Um buraco negro monstruoso de 30 massas solares pode ficar no centro, com os menores, mais comuns, ocupando o resto do espaço. Esses aglomerados podem estar em qualquer lugar que os astrônomos pensem que a matéria escura está. Mas até agora, esta ainda é apenas uma teoria interessante, e alguns cientistas ainda não a apoiam. Mais dados são necessários. Os buracos negros às vezes se comportam como vulcões galácticos massivos. De vez em quando, eles entram em atividade, mas em vez de cuspir lava, produzem enormes quantidades de energia, o que faz buracos no material e no gás ao redor. Há pouco tempo, os cientistas descobriram uma das maiores crateras do universo. Telescópios de rádio e raios-x detectaram um buraco negro supermassivo que teve um ataque de raiva de muitos anos atrás. Isso aconteceu em um aglomerado de galáxias a cerca de 390 milhões de anos-luz da Terra. A cratera deixada para trás, que na verdade era um buraco perfurado no gás quente do aglomerado, poderia acomodar 15 galáxias da Via Láctea. Uau! Recentemente, astrônomos descobriram que uma das estrelas mais massivas da vizinhança pode ter simplesmente desaparecido. A estrela costumava pairar no espaço a 75 milhões de anos-luz de distância da Terra. Geralmente é muito longe para os cientistas verem claramente as estrelas individualmente, a menos que sejam realmente enormes, como essa da qual estamos falando. Era gigantesca e brilhava 2,5 milhões de vezes mais forte do que o nosso Sol.
Pela última vez, os astrônomos viram a luz da estrela em 2011, mas quando decidiram examiná-la com mais atenção, vários anos depois, não a conseguiram encontrar. Essas estrelas enormes geralmente se transformam em uma supernova extremamente brilhante. Mas não havia nada aqui, o que deixou os cientistas profundamente intrigados. Existe uma teoria de que ela foi engolida por um buraco negro, o que aconteceu sem acionar uma supernova primeiro. Isso ocorre entre estrelas que se aproximam do fim de suas vidas, mas muito, muito raramente. K2141b é um planeta fora do nosso sistema solar. À primeira vista, não é tão diferente da Terra. Possui oceanos líquidos que evaporam em nuvens, condensam e voltam à superfície como chuva. Mas em vez de água, tudo isso acontece com pedra. A superfície do exoplaneta é coberta por mares de lava com dezenas de quilômetros de profundidade. As temperaturas em K2141b chegam a 2.700 graus Celsius durante o dia. Isso é quente o suficiente para que o magma nos oceanos se vaporize na atmosfera. Então, ventos supersônicos, que podem se mover a uma velocidade de 1,6 km por segundo, carregam esse vapor de rocha para o lado noturno do planeta. O magma vaporizado esfria, torna-se líquido novamente e cai como uma chuva rochosa. Bom, parece que vamos precisar de um guarda-chuva maior. Uma estrela na galáxia GSN 069 pode se transformar em um planeta do tamanho de Júpiter nos próximos trilhões de anos. Tudo graças aos encontros regulares da estrela com um buraco negro. Primeiro, os astrônomos notaram explosões bizarras de raio-x. Elas eram super brilhantes e disparavam a cada 9 horas. Depois de examinar esse fenômeno, os pesquisadores perceberam que era uma estrela sendo lançada em uma órbita única ao redor de um buraco negro, e os flashes que eles viram eram o material sendo sugado da superfície da estrela. O fenômeno acontecia toda vez que a estrela passava a altas velocidades pelo seu hospedeiro ganancioso. Ao longo de milhões de anos, o buraco negro já transformou a gigante vermelha em uma anã branca, e o processo não vai parar tão cedo. Astrônomos descobriram recentemente alguns traços de fosfina na atmosfera de Vênus. Na Terra, esse gás incolor e inflamável costuma ser encontrado perto de micróbios. É por isso que uma nova teoria afirma que pode haver vida em Vênus. Mas se houver, só poderia aparecer nas nuvens, porque nenhum organismo vivo seria capaz de sobreviver ao ambiente extremo do planeta. A sua superfície é incrivelmente seca, sem água em estado líquido e com uma pressão 90 vezes maior que a da superfície terrestre. As temperaturas lá chegam a quase 480 graus Celsius, quente o suficiente para derreter certos metais. Então, isso é um não. Metano, um gás que geralmente é produzido por seres vivos, foi encontrado em Marte em 2013. A sonda Mars Express da Agência Espacial Europeia o detectou na cratera Gale, perto do Equador marciano. Essa descoberta pode um dia responder à pergunta se há vida em Marte. O asteroide 2019 OK assustou os cientistas ao se aproximar sorrateiramente do nosso planeta em julho de 2019. Essa rocha bastante grande, com até 122 metros de diâmetro, apareceu aparentemente do nada. O asteroide viajou desconfortavelmente perto da Terra a apenas 72 mil quilômetros de distância. Isso é menos de 1/5 da distância até a Lua. A camada externa do Sol é muito mais quente do que a sua superfície. As temperaturas variam de 5.500 graus Celsius perto da superfície a incríveis 555 mil graus Celsius na coroa. Essa é a camada mais externa do Sol. A razão para esse fenômeno pode ser as nanoflares. Essas são rajadas regulares de calor da estrela. Outra teoria culpa a camada que fica logo abaixo da superfície do Sol. Ela parece gerar um campo magnético fraco. É por isso que, quando a energia dessa camada deixa o Sol, ela aquece a coroa por meio de uma malha de ramos e raízes magnéticas. A Lua ainda pode estar diminuindo. O satélite natural do nosso planeta tornou-se 45 metros menor do que costumava ser várias centenas de milhões de anos atrás. Se seu interior continuar esfriando, isso pode explicar os terremotos que sacodem a superfície lunar. Em 2019, a sonda InSight da NASA, cujo objetivo era estudar o interior de Marte, registrou o primeiro maremoto de todos os tempos. Esses terremotos estavam surgindo rapidamente, cerca de 2 por dia. A maioria deles era minúscula. Você nem mesmo sentiria se acontecessem em nosso planeta. Até agora, mais de 300 maremotos foram detectados. Esses são os primeiros terremotos em qualquer corpo espacial que não seja a Terra e a Lua. Outro fenômeno misterioso descoberto pela missão foram os pulsos magnéticos bizarros. Eles ocorriam toda meia-noite ao redor do módulo de pouso. Ainda não está claro o que eram esses pulsos. Talvez depois da meia-noite eles deixassem tudo acontecer, ou algo assim?
A atmosfera de Plutão sobe muito mais acima da superfície do planeta anão do que, digamos, a da Terra. Ela também tem mais de 20 camadas, todas elas muito frias e extremamente condensadas. A propósito, a nossa Lua também tem algum tipo de atmosfera, chamada de exosfera, consiste em hélio, neon e argônio. É 10 trilhões de vezes menos densa que a atmosfera da Terra. Ou, você sabe, bastante fina. Você recebe as últimas instruções da equipe e entra em sua nave espacial. É a primeira espaçonave fabricada na Terra que pode se mover a uma velocidade próxima à da luz. Sua tarefa é visitar os lugares mais incomuns e assustadores do espaço e enviar aos cientistas informações detalhadas sobre eles. E assim começa sua jornada. Sua nave espacial está acelerando e você passa rapidamente pela Lua. Ao longe, você vê um pequeno planeta avermelhado. É Marte! E olha aquele gigante espetacular cercado por um conjunto de anéis. É Saturno! Você gostaria de ter mais tempo para explorar esse gigante gasoso, mas precisa se apressar. Você passa por belas estrelas. Algumas delas são luminosas, outras têm uma tonalidade avermelhada e algumas parecem estar escurecendo. Essa é Sirius, a estrela mais brilhante no céu noturno da Terra. Ela está a cerca de 8,6 anos-luz de distância de nós, mas você está viajando rápido e logo vê Polaris, também conhecida como a Estrela do Norte, que está muito mais longe, a 431 anos-luz de distância. Às vezes, você consegue ver pequenos pontos ao redor dessas estrelas. São planetas. E de repente, você não vê nada. No início, você fica horrorizado. Será que algo deu errado e você entrou acidentalmente em um buraco negro? Será que seu equipamento está com defeito? Porque parece que, a uma distância de 700 milhões de anos-luz da Terra, há um buraco. Um vazio sem galáxias, estrelas, planetas ou asteroides. Você não consegue ver nada. O vazio é uma região aproximadamente esférica, com cerca de 330 milhões de anos-luz de diâmetro. Nossa galáxia, a Via Láctea, poderia caber ali bilhões de vezes. E então você se dá conta. O que você está vendo é o misterioso Bootes Void. Ele fica a cerca de 700 milhões de anos-luz de distância da Terra, na constelação de Bootes, o pastor que conduz o arado ao redor do Polo Norte. No início, esse vazio era chamado de Grande Nada. Mais tarde, porém, recebeu seu nome atual. Agora sabemos que as galáxias se parecem com uma teia gigante. A maioria delas é parte de estruturas longas chamadas filamentos. Esses filamentos serpenteiam pelo cosmos e, quando se encontram, formam regiões com alta concentração de galáxias. Essas regiões são o que conhecemos como aglomerados de galáxias. Mas entre esses aglomerados de filamentos, há enormes vazios que quase não contêm galáxias. Na verdade, esses vazios consistem quase 80% do universo observável, e a maioria deles é enorme, de 30 a 30 milhões de anos-luz de largura. O Bootes Void é um dos mais maciços. Ele até ganhou o título de supervazio. Os astrônomos acham que ele pode ser o resultado da fusão de alguns vazios menores. Mas o que poderia ter causado o surgimento de áreas vazias tão gigantescas? A razão pode estar na origem do universo. Em seus primórdios, toda a matéria do universo estava bem compactada. Os astrônomos até acham que era algo como uma sopa uniforme. Mas logo, flutuações quânticas aleatórias começaram a distribuir essa matéria. Algumas áreas se tornaram mais densas. Como resultado, sua atração gravitacional ficou mais forte e elas começaram a roubar matéria de regiões menos densas. Isso tornou essas áreas ainda mais densas e elas continuaram atraindo mais e mais matéria. Ao mesmo tempo, aglomerados menores de matéria começaram a se afastar do centro, formando galáxias. Depois de ficar olhando para o nada por algum tempo, você decide explorar outros objetos espaciais e ligar o motor da sua espaçonave novamente. Há um tipo de formação espacial que você estava ansioso para ver: as nebulosas. Essas são nuvens gigantescas de gás e poeira. Com o tempo, a gravidade começa a unir esses aglomerados de poeira e gás. Eles ficam cada vez maiores e sua gravidade se torna mais poderosa. Parece familiar, não é? Um dia, essa massa se torna tão grande que entra em colapso sob sua própria gravidade e forma novas estrelas. Então, você decide visitar algumas das mais belas nebulosas do mundo. E você começa com a nebulosa Borboleta.
A envergadura dessa borboleta é de mais de 3 anos-luz. E a estrutura dentro da nebulosa é uma das mais complicadas já observadas. A estrela central, uma anã branca, é aquecida a incríveis 250 mil graus Celsius. Isso significa que ela foi formada a partir de uma estrela gigantesca, provavelmente mais de 5 vezes o tamanho do nosso Sol. A anã branca é cercada por um disco espesso de poeira e gás no equador. Isso é o que provavelmente faz com que toda a estrutura se pareça com uma ampulheta ou uma borboleta. O próximo lugar que você decide visitar é a nebulosa do Esquimó, a 5.000 anos-luz de distância da Terra, na constelação de Gêmeos. Ela foi descoberta há mais de 200 anos e recebeu esse nome por um motivo. Sua formação de casca dupla parece o rosto de uma pessoa escondido em um capuz acolchoado de uma jaqueta de inverno. Mas, na realidade, essa parca é um disco de material com um anel de objetos em forma de cometa. E as caudas desses objetos se afastam da estrela no centro da nebulosa do Esquimó. As bizarras faixas alaranjadas na parte externa da nuvem se estendem por anos-luz em todas as direções. Quanto ao rosto do Esquimó, embora ele se pareça com uma bola de barbante, na realidade é uma bolha de material soprada para o espaço pelo vento de material de alta velocidade produzido pela estrela central. Seu próximo destino é a nebulosa do Anel. À primeira vista, é uma nuvem gigante de poeira e gás ao redor de uma estrela antiga, quase extinta, que de fato se parece com um anel. Mas os astrônomos dizem que a nebulosa não é um pãozinho, é um donut recheado de geleia. O objeto colorido do espaço profundo a mais de 2.000 anos-luz de distância da Terra é, na verdade, um anel que envolve uma estrutura azul em forma de bola. Cada extremidade dessa estrutura se projeta para fora dos lados opostos do anel. Agora você pode ir para um lugar chamado Pillars of Creation, Pilares da Criação. Você o encontrará a mais de 7.000 anos-luz de distância da Terra, na nebulosa da Águia. Trata-se de um jovem aglomerado de estrelas com apenas 5,5 milhões de anos, bebês do espaço. Certa vez, o telescópio espacial Hubble conseguiu tirar uma imagem de várias silhuetas escuras perto do centro da nebulosa. E agora você pode vê-las com seus próprios olhos. Esses são os chamados Pilares da Criação, uma região ativa de formação de estrelas. E já que você já visitou uma região de formação de estrelas, por que não passa por uma galáxia fóssil vivo? Por exemplo, a DGSat 1. Ela é tão grande quanto a Via Láctea, mas é quase invisível, porque suas estrelas estão espalhadas de forma incrivelmente fina. Mas o que torna a galáxia tão única é o fato de estar sozinha, ao contrário de outras galáxias desse tipo, que geralmente são encontradas em aglomerados. Isso pode significar que a DGSat 1 foi formada em uma era diferente, provavelmente apenas 1 bilhão de anos após o Big Bang. Se isso for verdade, a galáxia é um verdadeiro fóssil vivo. A próxima parada em seu passeio turístico espacial é o pulsar Viúva Negra. Assim como sua homônima aranha, essa estrela de nêutrons em rotação está engolindo seu parceiro, uma estrela anã marrom leve. Quanto mais material o pulsar consome, mais lentamente ele gira. A energia que a estrela de nêutrons está perdendo no processo faz com que a estrela companheira diminua. Oh, olha isso! É um berçário estelar na constelação de Centauro. Mas, embora esse lugar possa ser chamado de berçário, ele não é nada pacífico ou seguro. Essa região, composta de hidrogênio e estrelas recém-nascidas, está localizada em uma nebulosa na constelação de Centauro, a cerca de 6.500 anos-luz de distância da Terra. A intensa energia que essas estrelas bebês emitem faz com que as nuvens de hidrogênio brilhem em um vermelho sinistro. Essa energia é tão poderosa que está corroendo as nuvens escuras de poeira, que desaparecem como pedaços de manteiga em uma frigideira quente. Você está continuando sua viagem quando vê algo absolutamente incrível, uma nuvem de água flutuando no espaço. Para ser mais preciso, é uma nuvem de vapor de água que circunda um buraco negro supermassivo a 12 bilhões de anos-luz de distância da Terra. A nuvem contém 140 trilhões de vezes o volume total de água do nosso planeta. Os astrônomos acreditam que essa nuvem de água surgiu apenas 1,6 bilhão de anos depois do próprio universo. No espaço, ninguém pode ouvir você gritar. Sabemos que nenhuma supernova, asteroide em queda e planetas em chamas fazem barulho no espaço. Ou fazem?
E se você realmente puder ouvir algo lá fora? Bom, vamos ver. Ok, de volta ao ensino médio. O som é uma onda mecânica originária da vibração. O que exatamente isso significa? O exemplo mais simples são as cordas de um violão. Vamos puxar uma delas. Começa a vibrar. Os átomos dentro da corda de metal começam a empurrar e bater nos átomos do ar ao redor. Então, agora os átomos estão constantemente empurrando um ao outro, até chegarem aos nossos ouvidos. É como uma onda de uma pedra jogada em uma lagoa. E isso acontece muito rapidamente, a uma velocidade de cerca de 343 metros por segundo. Então, os nossos tímpanos começam a vibrar na mesma frequência. E pequenos ossos dentro de nossos ouvidos transmitem essa vibração para o cérebro. O cérebro, então, faz sua mágica, reconhece o padrão e os transforma em sons. Ótimo! Agora sabemos que precisamos de algumas partículas para criar som. E podemos encontrar essas partículas em gases, líquidos e substâncias sólidas. E quanto ao espaço? Não, é um vácuo quase perfeito. E você provavelmente já ouviu falar que não há som no espaço porque é um vácuo. Mas o que isso realmente significa? Um vácuo é um vazio perfeito. É uma área completamente desprovida de matéria. Isso significa que não há nada lá. Sim, apesar de todos esses corpos celestes no espaço, na verdade não há ar entre eles, átomos ou partículas. Nada. Bom, quase. Para ser honesto, o vácuo perfeito realmente não existe. Não podemos nos livrar dos átomos de fato, mas o espaço está muito próximo dessa noção. Em média, existem de 1 a 5 átomos por centímetro cúbico. Isso pode soar como um número grande, mas tenha em mente que os átomos são minúsculos, e a distância vazia entre eles é enorme. Para efeito de comparação, 1 centímetro cúbico de ar contém cerca de 16 mil átomos. Então, é claro, com uma densidade tão baixa, esses átomos não conseguem se empurrar. Mesmo que a vibração seja muito forte, como, digamos, uma supernova, eles ainda não serão capazes de fazer isso. Ah não, os filmes mentiram para nós. Todas aquelas cenas espaciais épicas realmente acontecem em um silêncio estranho. Quem teria adivinhado? Mas não fique chateado. E se eu te disser que existem de fato algumas maneiras de ouvir som no espaço? Primeiramente, ainda há som em outros planetas. Se houver uma atmosfera em um corpo espacial, ou pelo menos algo como gás, água ou superfície sólida, haverá som. No nosso caso, a atmosfera fica completamente silenciosa a cerca de 97 km acima da superfície da Terra. É aí que o céu deixa de ser azul e surge um véu estrelado preto. De qualquer forma, teríamos que pousar em outro planeta, ou pelo menos nos aproximar de sua atmosfera para ouvir alguma coisa. Mas seja o que for, soaria muito diferente. Vamos tomar Vênus como exemplo. A atmosfera lá é muito densa. Os cientistas, brincando, a chamam de sopa química grossa. Então, se você de alguma forma conseguisse permanecer vivo e falar lá, sua voz seria muito diferente. Ela se tornaria muito mais alta e soaria mais profunda. Assim, se quiser ser um bom barítono, você já sabe aonde ir. Eu me pergunto o que aconteceria se a Terra tivesse uma atmosfera mais densa. O que ouviríamos? Bom, você pode imaginar vagamente isso se já esteve na água. A água é muito densa. O som se move muito mais rápido e de maneira muito melhor em comparação com o ar, a uma velocidade de quase 1.600 metros por segundo. Se você se sentar em uma sala vazia sem fontes sonoras, não ouvirá muito, certo? Agora mergulhe a cabeça na água e confira como o mesmo silêncio soa aqui. Não é nada quieto. Mesmo que você ignore os sons sempre presentes da própria água, notará imediatamente o quão bem você pode ouvir seu próprio corpo, como o seu sangue pulsa nas veias, como o coração bate, o menor movimento dos seus dedos. Meio assustador, não é? Isso nos dá uma ideia do que aconteceria conosco em um planeta com uma atmosfera mais densa. E isso é muito louco. Ouviríamos tudo, de animais correndo ao movimento de placas tectônicas. Vamos lá, você provavelmente diria, é óbvio que há som em outros planetas, mas você não disse que podemos ouvir algo no espaço aberto? Na verdade, sim. Por exemplo, em uma nuvem de poeira. Você pode encontrar poeira espacial em quase todos os lugares do espaço. Podem ser os restos de uma estrela ou outra coisa, e nesses lugares tudo é um pouco mais denso do que o normal. Isso significa que provavelmente há nuvens de poeira onde as partículas estão muito próximas umas das outras, o que significa que elas podem produzir sons. Claro, o volume será muito baixo, e os sons serão transmitidos por uma distância muito curta. Mas é melhor que nada, certo? Além disso, já temos um som espacial real gravado.
veio da galáxia Perseu, que está localizada a 250 milhões de anos-luz de distância de nós. A NASA gravou em 2003. Parece uma nota si bemol, mas sua frequência é tão baixa que o ouvido humano infelizmente não consegue ouvi-la. Mas além disso, só podemos ouvir algo dentro de naves espaciais. Afinal, elas são pequenos bolsos de ar. Em um traje espacial, você também ouviria sons muito bem, incluindo sua respiração ou circulação sanguínea. Mas 2 astronautas voando lado a lado não se ouviriam, mesmo que chegassem muito perto e gritassem muito alto. É muito engraçado. Se você, sendo astronauta, esbarrasse em algo, o som seria muito alto para você, mas seu amigo não ouviria nada. É por isso que os astronautas usam dispositivos de rádio. Agora, apenas teoricamente, se você pudesse de alguma forma sair do seu traje espacial e sobreviver, seria capaz de ouvir as conversas e os ruídos acontecendo dentro da nave espacial. Mas como? Olha, temos um pouco de ar dentro da nave, e ele transmite som. Ele atinge o invólucro de metal e o atravessa. E então, se você se inclinasse contra a nave, de preferência tocando-a com o cotovelo ou joelho, o som seria transmitido ao cérebro diretamente através de seus ossos, ignorando os ouvidos. Sim, os nossos ossos conduzem o som. É assim que, por exemplo, pessoas surdas ouvem música. É chamado de condução óssea. É usado em alguns fones de ouvido e outras tecnologias. Você pode fazer um pequeno experimento. Segure os dedos sobre as orelhas. Feche-as bem para que você realmente não escute muito. Em seguida, tente tocar em uma fonte sonora. Pode ser qualquer coisa vibrando, por exemplo, um alto-falante tocando música, com alguma parte do seu corpo onde o osso esteja perto da pele. Agora veja um milagre acontecer. Você pode ouvir o som não através dos seus ouvidos, mas diretamente no seu cérebro. Mas, por favor, não repita este experimento no espaço sideral. Bem, você provavelmente já ouviu falar de coisas como os sons do espaço, onde você pode ouvir, por exemplo, os sons feitos pelo Sol ou planetas diferentes. Como eles foram gravados? Facilmente. Esta é outra maneira de ouvir som no espaço, ondas eletromagnéticas. Em outras palavras, um rádio. O rádio é a mesma forma de radiação eletromagnética que a luz. Essas ondas podem viajar no vácuo sem problemas. Os transmissores dos astronautas funcionam assim. Um astronauta diz algo a um amigo. As ondas sonoras se transformam em ondas de rádio, atingem a outra pessoa e são convertidas de volta em sons. E é assim que obtemos os chamados sons do espaço. Na verdade, nosso planeta é muito barulhento a esse respeito. Estamos enviando uma enorme quantidade de ondas de rádio para o universo. Todos os sinais de rádio que já ouvimos. É uma pena que eles viajem a apenas 110 anos-luz de distância de nós. Mas você sabe, acho que é bom não ouvirmos tudo o que acontece no espaço. Imagine se o som pudesse facilmente viajar pelo universo. Ouviríamos tudo, de erupções solares a supernovas próximas. Horrível, certo? Então talvez sejamos mesmo sortudos. O Sol é uma estrela de tamanho médio, e ainda assim poderia conter 1.300.000 terras. A estrela também é 333 mil vezes mais pesada que o nosso planeta. A NASA traduziu as ondas de rádio criadas pelas atmosferas dos planetas em sons audíveis. Foi assim que os astrônomos descobriram que o som de Netuno parece com o de ondas do mar, o de Júpiter como estar debaixo d'água, e a voz de Saturno lembra a música de fundo de um filme de terror. Aqui na Terra é jazz. Não, eu inventei isso. A superfície solar é escaldante, mas um relâmpago é 5 vezes mais quente. A Terra é atingida por 100 raios a cada segundo, o que resulta em 8 milhões de relâmpagos por dia e cerca de 3 bilhões por ano. Chocante. Se você conseguir ir à Lua um dia e notar pegadas frescas, isso não significa que há mais alguém lá com você. Pegadas ou marcas semelhantes lá podem durar 1 milhão de anos, pois a Lua não tem atmosfera. Não há ventos, nem mesmo uma brisa que possam apagar lentamente essas pegadas. Os astrônomos encontraram o maior buraco já observado no universo. É o vazio gigante que se espalha por 1 bilhão de anos-luz. Ele foi encontrado acidentalmente. Um dos membros da equipe de pesquisa estava um pouco entediado e queria verificar como as coisas estavam na direção do ponto frio. Essa é uma anomalia no mapa da radiação cósmica de fundo em micro-ondas, ou CMB para abreviar. É um sinal eletromagnético de origem cosmológica, que pode ser observado hoje em dia em todo o céu. Um fraco brilho de luz que cai em nosso planeta de diferentes direções e preenche o universo. Está fluindo pelo espaço há quase 14 bilhões de anos, como o brilho que ocorreu após o Big Bang.
Então você cai direto no coração do buraco negro e se prepara para um triste fim. Bem, não é necessário. Cair em um buraco negro não necessariamente destruirá você ou sua nave espacial. É só escolher um buraco negro maior para sobreviver. Se você cair em um pequeno, seu horizonte de eventos é muito estreito e a gravidade aumenta a cada centímetro adentro. Então, se você estender o braço para frente, a gravidade nos dedos será muito mais forte do que no cotovelo. Isso fará com que sua mão se alongue e você sentirá algum desconforto, bastante significativo para ser honesto. As coisas mudam se você cair em um buraco negro supermassivo como os do centro das galáxias. Eles podem ser milhões de vezes mais pesados que o Sol. Seu horizonte de eventos é amplo e a gravidade não muda tão rapidamente. Portanto, a força que sentirá nos calcanhares e no topo da cabeça será aproximadamente a mesma, e você poderá percorrer todo o caminho até o coração do buraco negro. Este mito foi detonado. Se você assistir a um filme muito tocante no espaço e começar a chorar, suas lágrimas não vão escorrer. Elas se reunirão ao redor dos globos oculares. Seus olhos ficarão muito secos, então você os sentirá queimando. Qualquer líquido exposto em seu corpo irá vaporizar, incluindo as superfícies da língua. Por falar em queimar, essa é uma coisa que não acontece no espaço. O fogo só pode se espalhar quando há um fluxo de oxigênio, e como não há nenhum no espaço, bem, uma vez que explodem, as estrelas não devem voltar à vida, mas algumas sobreviveram de alguma forma à grande explosão da supernova. Essas estrelas zumbis são bastante raras. Os cientistas encontraram uma realmente grande e a chamaram de LP40365. É uma anã branca parcialmente queimada. Uma anã branca é uma estrela que queimou todo o hidrogênio, e esse hidrogênio era anteriormente seu combustível nuclear. Neste caso, a explosão final foi talvez mais fraca do que normalmente é, não poderosa o suficiente para destruir a estrela inteira. É como se uma estrela quisesse explodir, mas não conseguisse, então parte da matéria sobreviveu. Se você for ao espaço, não tire seu traje espacial, a menos que esteja em uma nave espacial. O ar em seus pulmões se expandiria, assim como o oxigênio no resto do seu corpo. Você ficaria como um balão, 2 vezes seu tamanho normal. Boas notícias, a pele é elástica o suficiente para mantê-lo unido, o que significa que você não explodiria. É um pequeno conforto, não? Quando algo entra em um buraco negro, muda de forma e fica esticado como espaguete. Isso acontece porque a força gravitacional está tentando esticar um objeto em uma direção, mas ao mesmo tempo comprimindo-o em outra, como um paradoxo de macarrão. Falando nisso, um buraco negro do tamanho de um único átomo tem a massa de uma montanha muito grande. Há um no centro da Via Láctea chamado Sagitário A. Tem uma massa de bilhões de sóis, mas felizmente está bem longe de nós. Se você fizesse um grande estrondo em um asteroide, nunca seria capaz de ouvir seu som. Sim, nos filmes muitas vezes ouvimos o som de naves espaciais e batalhas interestelares, mas isso é apenas um mito. O som é uma onda que se espalha devido às vibrações das moléculas. Uma pessoa bate palmas a poucos metros de você, a onda sonora começa a empurrar a molécula de ar mais próxima das palmas das mãos, depois a segunda, a terceira e assim por diante, até que a onda chegue ao seu ouvido. Então, para espalhar o som, precisamos de moléculas como ar ou água. Na nossa atmosfera, as ondas sonoras se espalham muito bem, mas o espaço é um vácuo. Então, no espaço, você pode bater palmas bem alto, mas simplesmente não existem moléculas que possam vibrar e carregar tal som. Então, para manter uma conversa, você precisaria de um rádio ou boas habilidades de leitura labial. Meteoroides orbitam o Sol, enquanto a maioria dos detritos feitos pelo homem orbita nosso planeta. Por exemplo, lançamos quase 9.000 naves espaciais em todo o mundo, de satélites a foguetes. Mesmo os menores pedaços podem danificar uma espaçonave em velocidades tão altas. Galáxias, planetas, cometas, asteroides, estrelas, corpos espaciais são coisas que podemos realmente ver no espaço. Mas eles representam menos de 5% do universo total. A matéria escura, um dos maiores mistérios do espaço, é o nome que usamos para toda a massa do universo que ainda é invisível para nós. E isso é muito, pode ser até 25% do universo. A energia escura é os outros 70% do universo. Tô fazendo as contas aqui. Isso dá 100, certo? Ok. Agora vamos olhar para a Lua. Ela sempre está do mesmo lado. Isso significa que ela tem um lado escuro e os raios do Sol nunca chegam lá. Não, isso é um mito. A questão toda é que a Lua está gravitacionalmente travada com a Terra.
Há dias e noites lá também. É que essa rotação está perfeitamente alinhada com a rotação da Terra. Então, sempre que você olha para a Lua, vê o mesmo lado. Portanto, há dias em que o Sol também brilha lá. Então, o outro lado não é o lado escuro, mas o lado distante. E temos até fotos dele. E lá está uma das maiores crateras de todo o nosso sistema solar, a Bacia do Polo Sul Aitken. É tão grande quanto o estado do Texas. Um mito que acabou sendo detonado é o de que as pessoas nunca estiveram na Lua. Este é o traje espacial original dos primeiros astronautas que estiveram lá. Olhe para a sola do sapato. Algumas pessoas afirmam que não há como deixar pegadas como esta lá. Na verdade, é possível sim. Na Lua, os astronautas usavam botas extras sobre seus trajes, e as solas combinavam perfeitamente com as pegadas deixadas lá. Os astronautas não precisavam delas quando saíram da Lua e as jogaram quando a caminhada acabou. Eles deixaram um monte de coisas lá também. Até mesmo braços dos assentos no módulo lunar, para reduzir o peso. Agora, contando todas as missões lunares Apollo, o peso total de lixo na Lua é de aproximadamente 187 toneladas, incluindo vários rovers lunares, detritos de naves espaciais, 6 módulos lunares e todos os experimentos deixados para trás. Isso corresponde a 3 Boeing 737. Outro mito sobre o Sol é que ele é amarelo. Vamos enviá-lo para o espaço. Você olha pela janela e ele está branco. O Sol só nos parece amarelo devido ao filtro da nossa atmosfera. A composição do ar e sua espessura distorcem a luz da estrela. Mas as estrelas vêm em cores diferentes. As mais frias têm cores laranja e vermelhas brilhantes. Estas são geralmente estrelas muito antigas, mais velhas que o nosso Sol. Mas estrelas jovens e muito quentes são azuis brilhantes. O Sol está no meio desse espectro. Mais um mito sobre asteroides. Precisamos voar um pouco além da órbita de Marte. Uau, estamos em um cinturão de asteroides e constantemente temos que desviar de rochas gigantes e blocos de gelo. Entramos em algumas nuvens densas de asteroides. Não é verdade. O fato é que o espaço é enorme e as distâncias são incríveis. Todas as rochas e detritos no cinturão de asteroides são apenas 4% do peso da Lua. Então realmente não há muito disso por lá. Para entender a dimensão do vazio no espaço, observe a colisão de duas galáxias. Existem bilhões de estrelas em cada uma delas. Se as unirmos, é improvável que haja colisões mesmo aqui. Todos a bordo! Este é o Cruzeiro Intergaláctico. O destino na sua passagem é um passeio pelo grupo local de galáxias, formado pelas galáxias Grande e Pequena de Magalhães, a nebulosa de Órion, as galáxias de Andrômeda e do Triângulo, e algumas surpresas no meio. Passagens, por favor? Esteja ciente de que você pode sentir uma leve sensação de formigamento à medida que avançamos para o hiperespaço. A nave e tudo que há nela está passando por uma mudança de fase dimensional. Não é nada com o que se preocupar, o formigamento passa rapidamente. Passageiros, à medida que seguimos em direção à latitude galáctica de 180 graus norte, como os terráqueos estão acostumados a chamá-lo, nosso primeiro item principal de interesse será uma intensa região de formação estelar conhecida como M42, a nebulosa de Órion. Mas primeiro, uma surpresa incrível do capitão que não está no itinerário anunciado. A nebulosa Cabeça de Cavalo. Está passando a bom bordo. Segura, peão! Sua designação é M43. A estrela recém-nascida no topo da Cabeça de Cavalo tem um forte vento solar que está deformando a nuvem nebulosa. Dê uma boa olhada agora, porque em alguns milhares de anos, esses gases serão completamente soprados pela nebulosa estrelada que fez o nosso Sol. Sim, já se foi há muito tempo, exceto pelos gases nebulares capturados por Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Ok, agora, uma das nossas exploradoras juniores faz uma pergunta. O que é o M em M42 e M43? Bom, o M significa Messier, pronunciado Messier e não Messier. Charles Messier, para ser mais precisa, foi um astrônomo francês do século XVIII. Ele publicou um catálogo de 110 objetos difusos vistos através de um telescópio antigo. A nebulosa Cabeça de Cavalo está no 43º lugar em sua lista. Veremos mais M's na nossa jornada. Atenção, estamos chegando à nebulosa de Órion. Os gases na nebulosa podem parecer menos coloridos do que você espera. Isso ocorre porque estamos acostumados a ver fotos telescópicas de longa exposição e fotos aprimoradas projetadas para destacar os diferentes gases na nebulosa. Posso sugerir o uso dos óculos coloridos que acompanham seu pacote de boas-vindas se você quiser intensificar a sua experiência. Vamos lá! Ainda bem que estamos no hiperespaço.
À medida que nos aproximamos do aglomerado estelar do trapézio no centro, a estrela brilhante Theta C envia um vento solar a 8 milhões de quilômetros por hora. Ele esculpe toda a nuvem de gás de poeira, criando ondas de choque que comprimem estrelas próximas. Theta C é uma mega estrela 200 mil vezes mais brilhante que o Sol. Vai ser uma supernova em cerca de 1 milhão de anos. Oxigênio, hidrogênio e enxofre brilham em estados ionizados como uma lâmpada fluorescente. Oxigênio azul, hidrogênio vermelho e um pouco verde, enxofre e poeira brilham como amarelo-laranja. À medida que saímos da nebulosa de Órion e nos elevamos acima do plano galáctico, os braços espirais da Via Láctea são visíveis. O nosso Sol, que você não pode distinguir dessa altura acima da galáxia, está no braço de Órion, que fica entre a parte externa do braço de Perseus e a parte interna do braço de Sagitário. Perceba que o centro da Via Láctea contém uma barra magnética brilhante que desempenha um papel essencial na formação estelar. Mais de 70% das galáxias próximas incluem barras magnéticas. É um sinal de uma galáxia madura. Apenas 20% das galáxias distantes contêm barras magnéticas em seus núcleos. O que me lembra, passageiros, que o bar de sucos está aberto agora. O nosso servidor H1 atenderá aos seus pedidos. Essa é a galáxia de Andrômeda, muito a bom bordo. Mas permita-me chamar sua atenção para as muitas galáxias anãs, mais de 40 delas, que povoam nossa vizinhança galáctica. Estamos indo para uma delas agora, a Grande Nuvem de Magalhães, LMC para astrônomos. É uma galáxia satélite anã irregular da Via Láctea, contendo cerca de 30 bilhões de estrelas, com uma região dinâmica de formação estelar chamada de Nebulosa da Tarântula, pela qual cruzaremos em breve. Obviamente, se tem a Grande Nuvem de Magalhães, deve ter a Pequena Nuvem de Magalhães, SMC. Lá está ela, abaixo e à esquerda da LMC. A Via Láctea acabará ingerindo ambas as galáxias anãs. Alguns preferem a palavra agregar, mas o resultado é o mesmo. Se você usar seus óculos coloridos novamente, poderá ver que a LMC retirou uma quantidade enorme de gás da SMC, pois elas interagiram gravitacionalmente ao longo de milhões de anos. Ei, eu sei tudo sobre gás. Estamos saindo da Via Láctea a uma distância de cerca de 50 kParsecs, ou seja, 50 mil parsecs, ou cerca de 163 mil anos-luz. Mas o que é um parsec? Um parsec tem cerca de 3,26 anos-luz. Um ano-luz tem cerca de 9,46 trilhões de quilômetros. A palavra parsec é uma combinação de duas palavras, paralaxe e segundo em inglês. Paralaxe é a mudança que um objeto parece fazer quando visto de duas perspectivas diferentes. Olhando para um objeto com o olho esquerdo e depois com o direito, você verá o objeto parecer mudar de paralaxe. Quando um objeto astronômico é fotografado com a Terra de um lado do Sol e depois novamente 6 meses mais tarde do outro lado do Sol, a mudança é mensurável em graus de arco, ou minutos de arco, ou segundos de arco e até milissegundos de arco. Isso é um parsec, uma paralaxe de 1 segundo de arco, que acaba sendo cerca de 3,26 anos-luz. Ei, quem falou em Joana d'Arc? É assim que se medem distâncias na França. Como não dá para medir um ano-luz com uma régua ou uma fita métrica, os parsecs são a maneira científica de dizer a distância até uma estrela ou objeto intragaláctico. Quanto maior a paralaxe, mais próximo o objeto está. Quanto menor, mais longe ele está. Logo à frente, no coração da nebulosa da Tarântula, está o aglomerado estelar R136. A uma distância de 1 ano-luz, há mais de 40 estrelas, cada uma com uma massa mais de 50 vezes maior que a do Sol. Comparativamente, não há uma única outra estrela dentro de 4 anos-luz da nossa estrela natal, o Sol, e isso é uma coisa boa. Você pode ver a supernova 1987A mais ou menos à posição de 2 horas no relógio. Uma estrela gigante azul, 100 mil vezes mais brilhante que o Sol. Ela passou por uma implosão central, resultando em uma supernova tipo 2, 100 milhões de vezes mais brilhante que o Sol. Deixou para trás uma estrela de nêutrons coberta por poeira, gás e uma exibição de fogos de artifício extremamente espetacular. 1987A, na Grande Nuvem de Magalhães, é a supernova mais próxima da Terra desde 1604, que aconteceu na Via Láctea a cerca de 20 mil anos-luz da Terra. Ficou visível durante o dia por cerca de 2 semanas. Depois que a 1987A virou uma supernova, e porque era uma estrela gigante azul, aumentou a especulação de que a estrela gigante azul Rigel, a estrela pé da constelação de Órion, poderia se tornar uma supernova em um futuro não muito distante, ou até já se tornou uma. Rigel está a aproximadamente 860 anos-luz da Terra.
Então qualquer coisa que acontecesse com Rigel levaria cerca de 860 anos antes de ser percebida na Terra. A supernova 1987A ejetou elementos pesados como cobalto, níquel, ferro e silicatos mais leves para a nebulosa da Tarântula, onde formarão os blocos básicos de construção de estrelas e planetas. O nosso garçom agora está oferecendo lanches com temas espaciais. Posso recomendar os sopros de algodão doce de Júpiter para as crianças a bordo? Lembre-se, eu sei tudo sobre gás. A próxima parada é a galáxia de Andrômeda e arredores. Observe o seu halo enquanto deixamos a Via Láctea e seus 300 bilhões de estrelas para trás. Até 150 aglomerados globulares residem no halo galáctico. Eles orbitam para baixo e através do disco galáctico e contêm algumas das estrelas mais antigas do universo. Como eles chegaram aqui em nossa galáxia natal é uma questão de intenso estudo. Você notará NGC 6822, uma galáxia anã irregular a este bordo. NGC significa Novo Catálogo Geral de Objetos Astronômicos. Você pensaria que existe algo como um catálogo geral antigo, mas não existe, é apenas um novo catálogo. No entanto, existe um novo catálogo geral revisado, ao qual os astrônomos se referem regularmente. À medida que passamos pela NGC 6822, você notará uma barra magnética começando a se formar e manchas brilhantes de nova formação estelar. Essa galáxia foi descoberta em 1884 por E. Barnard e também é chamada de Galáxia de Barnard. O Sr. Barnard era um observador astronômico e tanto. Ele tem uma cratera na Lua chamada em sua homenagem, uma em Marte, uma área na Lua Ganímedes de Júpiter, um planeta menor, número 819 Barnardiana, e a estrela com um movimento mais rápido pelo céu, a Estrela de Barnard. Poucas pessoas têm seu nome estampado pelo espaço, tanto quanto Edward Emerson Barnard. E nos aproximando da gigante galáxia de Andrômeda com seus trilhões de estrelas, contornaremos acima de sua borda ocidental e visitaremos uma das enormes galáxias anãs companheiras da galáxia, M110 ou NGC 205. Sim, também tem duas designações. Escolha a que você prefere. A primeira do seu tipo, uma galáxia esferoidal anã de cerca de 3 bilhões e meio de massas solares, a M110 ou NGC 205 se desejar, tem 8 aglomerados globulares perto do seu núcleo. Também será engolida ou agregada, se preferir, pela galáxia de Andrômeda. Pode já ter tido grande parte das suas estrelas e gás removidos, algo provável devido à falta geral de formação estelar na M110. Todo mundo já está se divertindo? E agora, nossa parada final. A M33, a galáxia do Triângulo, a terceira e última galáxia espiral do nosso grupo local. Localizada na pequena constelação de Triângulo, a M33 tem cerca de metade do tamanho da Via Láctea. A galáxia do Triângulo está a 2,7 milhões de anos-luz da Terra, mas está muito mais próxima da galáxia de Andrômeda e se movendo em direção a ela. Se as duas galáxias espirais colidirem, esse evento pode alterar o curso da galáxia de Andrômeda e evitar a colisão prevista com a Via Láctea. Vamos esperar que sim. Agora, uma mensagem importante. Serviremos o jantar em nossa viagem de volta à Terra. Você pode escolher entre frango ou peixe. Esperamos que tenha gostado da viagem. Hey, se você preencher a nossa pesquisa e nos der 5 estrelas, também pode ganhar uma sobremesa. Esses objetos assustadores são chamados de quasares. São alguns dos objetos mais brilhantes e poderosos do universo. Eles se escondem nas profundezas do espaço, consumindo galáxias inteiras com sua fome insaciável. Mas o que são quasares? De onde eles vêm? E o mais importante, eles são perigosos para nós? Vamos lá, bora descobrir! Imagine um buraco negro supermassivo, um monstro cósmico tão grande que pode engolir estrelas inteiras e dobrar a estrutura do espaço e do tempo. Normalmente há um buraco negro desse tipo no centro de cada galáxia. Isso inclui nossa própria galáxia Via Láctea. A nossa chama-se Estrela A de Sagitário. Parece o nome de uma cafeteria hipster, mas na realidade é um corpo celeste aterrorizante que é 4 milhões de vezes mais pesado que o nosso Sol. Você pode até vê-lo online. Pela primeira vez, tiramos uma foto desse buraco negro em maio de 2022. Mas não se preocupe, embora seja supermassivo, ele não vai nos engolir tão cedo. Esse buraco negro é relativamente pequeno e é muito pequeno para comer uma galáxia inteira. Portanto, é mais como um aspirador de pó cósmico que suga estrelas ou gás que se aproximam demais. Mas há buracos negros nos centros das galáxias que são muito mais pesados e perigosos do que os nossos. Eles podem pesar milhões ou até bilhões de vezes mais do que o nosso próprio Sol. Agora, imagine um desses monstros.
Em geral, eles são cercados por um disco brilhante rodopiante de gás e poeira, como a água que escorre por um ralo. Isso é chamado de disco de acreção e é onde a mágica dos quasares acontece. À medida que o material do disco de acreção cai em direção ao centro, ele se aquece a milhões de graus, liberando grandes quantidades de energia na forma de radiação. E essa radiação é o que observamos como um quasar. Então, basicamente, quanto mais material um buraco negro puder consumir de seus arredores, mais brilhante será o seu quasar. É isso que os torna tão brilhantes e poderosos, brilhando como faróis no céu noturno. E imagine só, alguns buracos negros podem de fato fazer de galáxias inteiras sua refeição. Agora, combine seu apetite voraz com uma radiação intensa e você terá uma demonstração de poder cósmico verdadeiramente inspiradora. Não é de se admirar que possamos vê-los, apesar de serem alguns dos objetos mais distantes do universo. Os quasares foram descobertos no final da década de 1950 por acidente. Os astrônomos estavam apenas relaxando e olhando para o céu quando, de repente, se depararam com algo estranho. Sinais de rádio que não tinham fonte visível. Em 1960, centenas desses estranhos objetos haviam sido encontrados. Eram pequenos e distantes, mas sua produção de energia era imensa e difícil de explicar. Alguns pensaram que se tratava de novos tipos de estrelas. Outros até propuseram coisas malucas, como os quasares serem feitos de antimatéria, ou serem o fim de um buraco de minhoca. Mas todas essas teorias foram descartadas. Um cientista chamado Martin Schmidt foi o primeiro a chegar à verdade. No entanto, muitos astrônomos não acreditaram nele. Schmidt teve de fazer muito trabalho extra e reunir muitas evidências para provar sua teoria. E, finalmente, ele prevaleceu. Foi assim que descobrimos os quasares. Você não adora o método científico? E desde então, os astrônomos têm sido cativados por esses objetos. Por quê? Porque eles têm algumas qualidades bastante assustadoras. Você poderia chamá-los de quasares preguiçosos. Por exemplo, eles meio que desafiam as leis da física. Eles emitem jatos de partículas que viajam em velocidades próximas à velocidade da luz. Essas partículas se movem tão rapidamente que podem até distorcer a própria estrutura do espaço e do tempo. Mas, às vezes, elas nos ajudam a confirmar as leis da física. Imagine dirigir um carro. Enquanto você dirige, os objetos no vidro traseiro começam a aparecer cada vez menores até desaparecerem completamente de vista. É exatamente isso que acontece com os quasares, exceto que eles estão se afastando de nós a velocidades incrivelmente rápidas, até 90% da velocidade da luz. Por que será que eles estão se esforçando tanto para correr para longe de nós? Mas, de qualquer forma, isso nos ajuda a confirmar que o universo realmente se expande. Outra coisa estranha sobre os quasares é que eles são incrivelmente antigos. Alguns até datam da época em que as galáxias estavam se formando, ou do nascimento do nosso universo. Além disso, os quasares são alguns dos objetos mais distantes que podemos observar no universo. Alguns deles estão localizados a bilhões de anos-luz de distância de nós. Isso significa que quando observamos um quasar, na verdade, estamos vendo uma luz que foi emitida há bilhões de anos, quando o universo era muito mais jovem e diferente do que é hoje. E é por isso que eles funcionam como cápsulas do tempo cósmicas. Estudá-los nos dá um vislumbre do passado distante. Veja bem, as galáxias são como cidades gigantes, com estrelas e planetas servindo como habitantes. Mas assim como as cidades evoluem com o tempo, as galáxias também passam por mudanças à medida que envelhecem. E é aí que entram os quasares. Eles são como os planejadores urbanos do universo. Eles moldam as galáxias por meio de sua poderosa influência gravitacional. Ao comer galáxias e liberar radiação intensa, elas podem desencadear a formação de estrelas e moldar a estrutura da própria galáxia. É como o equivalente cósmico de um mestre Cuca, ou um soprador de folhas, você escolhe. Por exemplo, vamos considerar as fusões de galáxias. Imagine duas entidades enormes se unindo, girando e girando uma em torno da outra. À medida que se aproximam, sua atração gravitacional se torna mais forte e elas começam a se fundir em uma galáxia nova e maior. É um processo belo e dramático que pode levar milhões de anos para ser concluído. Mas tudo isso não acontece sem consequências. O gás e a poeira dentro das galáxias colidem, criando enormes ondas de choque que desencadeiam o nascimento de novas estrelas e até mesmo de buracos negros supermassivos. E é aí que os quasares entram em cena. Alguns quasares podem nascer durante esses encontros galácticos, e graças a isso, eles nos ajudam a estudar os efeitos desse processo e a evolução das galáxias ao longo do tempo. Mas nem tudo é ciência séria e sem diversão.
Por exemplo, o que você acha da lente gravitacional? Isso é algo saído diretamente de um filme de ficção científica. Isso acontece quando a gravidade de um objeto maciço, como um quasar, desvia o caminho da luz de um objeto mais distante, como uma galáxia, atrás dele. É como ter uma lente de aumento realmente grande no espaço. Quando se combina um quasar com lentes gravitacionais, obtém-se um colírio cósmico incrível. O resultado é como um espelho de casa de diversões, onde os objetos aparecem distorcidos e retorcidos de maneiras estranhas e hipnotizantes. Então foi isso que aconteceu comigo. As lentes gravitacionais não são apenas para exibição, ela também é uma ferramenta poderosa para os astrônomos estudarem a distribuição da matéria escura e a estrutura do universo. E isso não é tudo. Alguns cientistas propuseram que os quasares poderiam nos ajudar a construir um mapa do universo. Eles podem funcionar como sinais de trânsito de neon gigantes. Vire à esquerda no quasar e você chegará ao seu destino. Eles são como faróis que nos ajudam a navegar pelo espaço. Ao analisar a luz de diferentes quasares, os astrônomos podem determinar as distâncias entre eles e criar um mapa 3D do universo. E a melhor parte, os quasares estão localizados em todo o universo. É por isso que esse mapa cósmico pode nos dar uma visão abrangente em uma escala que antes era inimaginável. Quem diria que um comedor de galáxias gigante poderia ser tão útil? Ainda há muito que não sabemos sobre esses objetos misteriosos. Em 2007, uma equipe de astrônomos fez uma descoberta surpreendente. O primeiro quasar binário verdadeiro. Basicamente, isso significa 2 quasares enormes girando em torno um do outro. Além disso, eles estavam escondidos à vista de todos. Durante anos, os cientistas souberam da existência dessa fonte de rádio, mas nunca haviam percebido que ela realmente vinha de um lindo casal. Os astrônomos também estimaram que esse par pode ter uma massa de cerca de 100 bilhões de sóis, mas eles estão super distantes, a incríveis 12 bilhões de anos-luz de distância do nosso planeta azul. Em geral, os quasares são um fenômeno fascinante e complexo que continua a confundir e intrigar os cientistas. Eles podem ser comedores de galáxias cósmicos, mas também estão desempenhando um papel fundamental na formação e evolução do universo. E quem sabe, talvez um dia eles se tornem uma das chaves para desvendar os mistérios do nosso universo. Oh, quasares!